Vamos agora abrir a palavra de Deus. Vamos ficar de pé um pouco. Eu queria apenas antes da gente ler o texto bíblico, dar dois pequenos avisos. Até a Ruth que me pediu para mencionar. Algumas pessoas falaram com a minha esposa, porque aquele livro chamado Sua Voz Ecoa na Selva, acabou. E algumas pessoas estão pedindo, então ela teve uma ideia, porque o próximo mês nós vamos estar passando aqui em Fortaleza. E se você quiser adquirir um desses livros, que é a biografia da missionária Sophia Miller, então você anota seu nome no papel que ela deixou ali na mesinha, e a gente vai providenciar um exemplar para você quando passarmos aqui. Acho que é dia 17 de junho. Estaremos passando por aqui, podemos trazer mais livros e você pode adquirir. Outra pessoa também que está aqui, uma irmã, perguntou se poderia ter acesso aos vídeos e fotos que eu entreguei para o Léo. Está disponível, não tem problema nenhum, eu só faria um pedido, assim, bem especial, é que esses vídeos e essas fotos, você, por favor, não vincule no YouTube, na internet. Por quê? Bem, irmãos, tem os inimigos da obra missionária, e eles estão atentos, e já temos sofrido problemas por conta disso. A questão do direito de imagem e a missão mesmo sendo processada por conta disso. Então, se você quer ter em casa para ver essas fotos, que tem várias além daquelas, então é disponível, não tem problema. Mas cuide para não fazer essa divulgação via internet, para que nós, lá na frente, não enfrentemos dificuldades com antropólogos e essas pessoas que não apoiam e que são contra a obra missionária. Hoje à noite, eu queria ler com vocês um texto que vocês conhecem muito bem, todos nós conhecemos, que é o Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 8. E vamos ler esse texto, irmãos. Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 8. E vocês acompanham enquanto eu faço a leitura aqui na palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa, e com ela tocou os meus lábios, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a
quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Os irmãos podem assentar e, por favor, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta diante de você, porque nós vamos fazer uma exposição desse texto nesta noite. Meus irmãos, há situações que marcam as nossas vidas, não é? E que de maneira alguma a gente consegue esquecer. Há fatos que acontecem conosco que, por mais que os anos se passem, eles continuam deixando aquela impressão e aquele impacto muito forte em nossas vidas. E Deus muitas vezes tem usado na minha vida e na sua vida esses marcos, essas marcas, para que possamos compreender quem Deus é e principalmente possamos entender o que Ele quer de nós. Há pouco tempo atrás, Deus usou uma experiência marcante, violenta, para impressionar o coração de um missionário, para que ele pudesse conhecê-lo de uma maneira diferente, de uma maneira especial. Esse missionário chama-se Marcelo Pedro, que passou por uma situação trágica, que na hora eu não podia compreender, que me afastou do campo missionário, que alterou os meus planos, mas que sobretudo gerou uma consciência muito clara da grandeza de Deus, da soberania de Deus e da forma como Deus escreve a nossa história. Mas, irmãos, a coisa bonita e transformadora é que cada pessoa, cada homem, cada mulher que tem uma compreensão, um entendimento daquilo que Deus quer para a sua vida, que tem uma compreensão do projeto de Deus para a sua vida, e que se torna um verdadeiro adorador e servo útil nas mãos de Deus, é aquele que de alguma maneira foi marcado, impressionado pela presença e atuação de Deus na sua vida. Não há como percebermos isso se não passarmos por esse momento, se não passarmos pela a sala do trono, se não percebermos a grandeza do Senhor. Nós verdadeiramente não iremos perceber o que é que Deus tem para nós e o que Ele quer de nós. Quais são os passos, então, especialmente nessa experiência tão dramática, tão impressionante de Isaías, que o transformou tremendamente, transformou a sua vida, transformou no verdadeiro e útil servo de Deus, para fazer a vontade dEle? Tem algumas coisas que eu queria destacar com os irmãos nesta noite. Primeira coisa, é impossível, eu quero asseverar, é impossível que Deus use grandemente uma pessoa no seu reino e na obra dele, sem que primeiro essa pessoa perceba quem é Deus na sua grandeza e na sua santidade. Esta foi a primeira e grande experiência de Isaías. Ele estava num templo, no ano que morreu o rei Uzias, um rei que durante 52 anos dirigiu a nação, um reinado próspero, pacífico, sem grandes problemas,
Isaías fazia parte da corte, tinha parentesco com a dinastia real, e talvez aquele tempo não fosse um tempo muito bom, um tempo de luto, um tempo de saudade, de tristeza, um tempo nostálgico. O rei tinha acabado de morrer. Isaías foi para o templo. Ele foi para o templo para fazer as suas orações. Como nós, que aqui a gente vem para o templo, aqui todos nós, a gente veio para esse templo assim meio desinteressadamente, talvez sem nem perceber o que é que Deus tem para nós nessa noite. Ele entrou para o templo. E de repente, alguma coisa surpreendente começou a acontecer. Deus, na sua majestade, na sua glória, abre os olhos espirituais de Isaías. E ele começa a perceber um outro lugar. Um lugar que é representado por este aqui, por exemplo, mas é claro, isso aqui não significa nada diante da imensidade do templo de Deus lá no céu. E Isaías está lá. E de repente o céu se abre diante dos olhos de Isaías, e ele começa a ver e a perceber o lugar da glória de Deus, o lugar da santidade de Deus. E ele começa a olhar para tudo aquilo, ele começa a olhar para aquele ser, nesta visão que Deus está lhe dando, ele começa a olhar para aquele ser que é Senhor sobre todas as coisas, e ele começa a ficar impressionado com o trono deste Deus maravilhoso. E ele diz aqui: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, um trono que está acima de todas as coisas, e este trono simboliza toda a autoridade do Senhor. Ele podia ver que não havia como, de que maneira esse Deus não está no controle, reinando soberanamente sobre todas as coisas. E Isaías está ali, admirado, percebendo o Senhor, o seu trono, a sua autoridade, o seu poder e a sua glória. E ele vai ainda, na sua visão, aqui, e ele vai percebendo o manto do Senhor. E ele percebe que esse manto do Senhor, aquele manto real, desce e toma conta de todo aquele lugar. Cada espaço. Meus irmãos, se o templo lá no céu como eu imagino que seja, grande, imenso, porque Deus é infinito, você pode imaginar o significado dessa visão. Isso aqui é um símbolo. Ninguém pode ver um espírito, mas Deus permitiu a Isaías perceber coisas espirituais através dessa visão. E de repente ele estava vendo aquele manto que enchia todo lugar, todo aquele lugar. Você pode imaginar isso? Vamos fazer de conta aqui que aqui é o templo do Senhor. O templo do Senhor é infinitamente maior do que isso, mas vamos só imaginar, e aqui, no lugar mais alto, aqui, está assentado o Senhor no seu trono, e a roupa dele, o manto dele, desce e toma conta de todos os espaços e todo lugar. Não há lugar nesse templo que não esteja tomado pela glória majestosa do nosso Deus. Esse manto é exatamente isto, a glória de Deus enchendo o santo lugar. É o Deus vivo e verdadeiro que se manifesta em todas as coisas, que abraça todas as coisas.
que se revela sobre tudo. E esse manto é exatamente isto. Isaías está lá dentro. Está lá dentro, olhando para tudo aquilo. Eu posso imaginar que esta hora foi a hora que Isaías mais tremeu em toda a sua vida. Porque quando a gente percebe, quando a gente tem uma percepção da majestade, da glória do Senhor, não dá para a gente ficar de pé. A gente cai, a gente desaba, porque o Senhor é glorioso, é maravilhoso, é majestoso, é infinito, é supremo. E aqui ele continua dizendo nessa visão, e ele começa a perceber não somente o Senhor, sua glória, sua majestade, mas ele começa a dizer aqui que ele está ouvindo, começa a ouvir um coro diferente. Havia um louvor lá no céu, pastor Júnior. E esse coro era algo diferente, extraordinário, onde os anjos do Senhor estão cantando, e um começava a cantar aqui, e o outro repetia ali, cantava de um para o outro, e o outro continuava a acolá, e o outro ecoava lá. Você pode imaginar os anjos do Senhor? Um dizendo aqui, santo, e o outro repetindo lá, santo, e o outro lá na frente, santo, e o outro ali, santo, e dizendo santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Irmãos, essa expressão, essa palavra Senhor dos exércitos é tão profunda. Fala de alguém que tem autoridade e poder sobre todos os seres e todas as hostes celestiais. Os exércitos do céu estão debaixo da autoridade e do poder deste Deus maravilhoso que está sentado no trono. E os anjos estão dizendo isto. Santo, santo e santo é o Senhor dos exércitos. Isaías vai olhando ainda mais, ele vai percebendo algumas coisas, ele não somente vê esses serafins que estão cantando, mas lhe chama a atenção a atitude de reverência deles. Eu posso imaginar Isaías tremendo, quem sabe de joelhos, quem sabe com a cara no chão, tendo essa visão, quase no êxtase. E de repente, ele começa a perceber que os anjos de Deus, os anjos lá no céu, precisam se cobrir diante da glória e da santidade e da beleza e da majestade do nosso poderoso Deus. Tem 6 asas, 2 estão sendo usadas para voar, mas 4 estão sendo usadas para cobrir os pés, cobrir o rosto e se cobrir diante da gloriosa presença do Senhor. Isaías pôde perceber que este é o lugar mais reverente de toda a face do universo, porque todos estão percebendo a presença do Senhor, do nosso Deus. A visão continua. E no meio daquele louvor, daquela adoração dos anjos, dos serafins, algumas coisas começam a acontecer. Coisas estão acontecendo. Eu sempre tenho a impressão, pastor Valnei, que quando o povo de Deus tem um verdadeiro encontro com o Senhor e se quebranta em adoração genuína, alguma coisa acontece. E aqui diz que enquanto os anjos estão cantando, adorando a glória
e a majestade do Senhor, os alicerces do céu. Eu não sei o que significa isso. Não pergunta para mim que eu não entendo. Mas aqui diz: os alicerces do céu começaram a tremer, a balançar. É como se eles estivessem dizendo: é verdade, o Senhor é santo, o Senhor é glorioso, o Senhor é majestoso. É como se, de repente, as coisas inanimadas, como alicerce, pedra, essas coisas, de repente ganhassem vida, e juntamente conosco e com aqueles que estão na presença de Deus, começassem a dizer: sim, é verdade, o Senhor é tudo isto, e muito mais. Ele é Senhor. Isaías começa a ver então uma fumaça. Vai saindo uma fumaça que toma conta do lugar. Isso me faz me lembrar do tabernáculo construído por Moisés lá no deserto. Quando foi inaugurado aquele lugar, o tabernáculo, a palavra de Deus diz que veio uma fumaça visível, o Shekinah, a glória do Senhor, que encheu aquele ambiente. Me faz me lembrar também do templo construído por Salomão, naquele dia da inauguração. A palavra de Deus diz que veio uma fumaça visível, a glória de Deus, que encheu a casa, encheu aquele lugar. E aqui diz que a glória do Senhor está envolvendo o céu. E os anjos vão dizendo aqui que não envolve somente o céu, mas que enche toda a terra. Meus irmãos, é esta visão da glória de Deus, é esta visão da presença, da majestade, da santidade de Deus, que desperta o coração de Isaías. Isaías acordou, percebeu uma série de coisas, simplesmente contemplando esta visão. Meus irmãos, sabe, eu tenho percebido muitas vezes que nós que viemos para aqui, para o templo, como Isaías fez, estamos dormindo, nossos olhos estão pesados, nossa mente em outro lugar, e de repente nós não percebemos o que é que Deus tem para nós e o que é que está acontecendo num culto como este. Meus irmãos, quando nós estamos cultuando e adorando ao nosso Deus, não é diferente dessas coisas que estamos, essas realidades que estamos falando. Todos nós entramos em sintonia com o céu. E ainda que os nossos olhos não vejam, não possam enxergar, porque o Senhor não abriu os nossos olhos para vermos, para enxergarmos, contudo, o Senhor todo glorioso está neste lugar. Este manto santo cobre as nossas vidas. E Ele se alegra em nos ter com Ele. E esse Deus Santo, que está aqui sendo adorado, cultuado, começa também a olhar para nós, a ouvir as nossas orações. E ainda que os nossos olhos não enxerguem, ainda que não possamos ver, Ele nos vê. E esse Deus Santo, que está sendo aqui adorado num coro infinito e interminável, começa a ouvir também o meu cântico,
a minha oração, o meu louvor, e se alegra em me ter com Ele. Só que muitas vezes a gente vem para cá, para esse templo, e estamos dormindo, estamos alheios, e nós não percebemos o que Deus está fazendo, e que Ele está aqui, e que Ele quer se manifestar em nosso coração através de Sua palavra e de muitas maneiras diferentes. Interessante, nós às vezes nem percebemos quem é o nosso Deus. Nós muitas vezes não temos uma percepção da Sua glória, da Sua majestade, da Sua autoridade, do Seu poder, da Sua santidade. Por quê? Porque os nossos olhos estão fechados, o coração fechado. É interessante percebermos que nós até falamos a respeito dele, nós até oramos, falamos com ele, mas nós não enxergamos e nem percebemos e não nos damos conta quem é aquele que está ouvindo as nossas orações, o nosso cântico, o nosso louvor. Porque se nós tivéssemos uma ideia da sua grandeza, do seu caráter, da sua santidade, nós nos dobraríamos diante dele e o adoraríamos de todo o nosso coração. Não haveria outra coisa a fazer. Gostaria que você pudesse ter seus olhos abertos para perceber quem é este Deus que está aqui com você neste lugar. Porque Deus quer fazer de mim, de você, um adorador verdadeiro, genuíno, que o sirva com sua vida. E Ele não precisa fazer muita coisa, é somente você perceber, você entender e perceber que você está na presença dEle, para que sua alma se derrame no altar de Deus. E olha, escuta, você pode passar a sua vida toda sem perceber, sem se importar, sem se interessar por isso, mas uma coisa a palavra de Deus diz, que um dia, pode até ser tarde demais, mas um dia os seus olhos serão abertos, e você vai ver, e você vai ouvir, e você vai se dobrar diante dele e adorá-lo. Só que esse dia será dia de juízo e não de salvação. É interessante a gente perceber aqui no capítulo 6 de Isaías, nós lemos do 1 a 8 do capítulo 6, mas se nós lêssemos do versículo 9 a 13, nós iríamos perceber que Deus envia esse profeta Isaías, que viu a grandeza de Deus. Deus envia ele para um povo que vê, mas não enxerga, que ouve, mas não escuta. E essa é a missão de Isaías, compartilhar todas essas coisas para um povo que estava surdo e cego, para as realidades que Deus estava manifestando no meio deles. A visão de Isaías continuou. E depois que ele viu toda essa glória, essa majestade, essas coisas incríveis e maravilhosas, ele começou a perceber que ele estava no lugar errado. Não, pastor, estava no lugar certo, não. Ele começou a olhar para aqueles serafins, e a palavra serafim significa ardente como fogo. Ele começou a olhar para aquele anjo, eu imagino que fosse algo muito brilhante, muito resplandecente, e ele ficou admirado. E de repente ele olha para o trono de Deus e ficou terrivelmente admirado. Aí, ele olha para ele mesmo e ele diz: onde é que eu vim parar? Aqui
aqui eu não tenho condição nenhuma de ficar, porque se eu ficar aqui, eu vou morrer, porque eu não sou santo, nem puro, nem brilhante, nem resplandecente, como todos esses seres que estão aqui. Eu sou um miserável pecador. Eu não posso ficar aqui, aqui não é meu lugar. Olha, meus irmãos, esta é uma das coisas que sempre vai acontecer quando você tem o verdadeiro encontro com Deus. Quando a gente descobre a realidade da grandeza, da santidade, da majestade e da beleza do Senhor, nosso Deus e do céu, nós vamos nos apercebendo quem nós somos: indignos, pecadores, vazios, vulneráveis, fracos. E vai batendo dentro de nós aquele sentimento de incapacidade. Foi isso que aconteceu com ele. Se os serafins lá no céu, os anjos mais brilhantes do céu, precisavam se cobrir diante do Senhor, que é santo, porque a santidade de Deus é tão intensa, é tão grande, que os mais brilhantes anjos de Deus nem se atrevem a olhar diretamente para Ele, tem que se cobrir. Quanto mais eu, que sou homem, que sou pecador, que sou impuro, que tenho uma mente porca, que tenho meus lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Se os lábios daquele serafim não se cansam de proclamar incessantemente: santo, 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 o que meus lábios e seus lábios têm dito ao longo da sua vida? Foi esse sentimento que foi batendo no coração de Isaías. É interessante a gente perceber, irmãos, como tudo isso mudou a cabeça de Isaías. Mudou totalmente. Se nós lêssemos o capítulo 1 a 5, se você ler depois, você pode ler, você vai perceber que Isaías se considerava o homem mais digno e mais puro e honesto de toda a face da terra. Se você ler os capítulos anteriores, você vai ver quantas vezes, uma vez eu contei, dessa vez eu até nem contei, mas uma vez eu contei quantas vezes ele vai dizer assim: ai de vós, Filístia, ai de vós, Etiópia, ai de vós, ai de vós, ai de vós, Samaria. Mas agora, quando ele se vê diante da gloriosa presença de Deus, ele vai abrir os seus lábios e vai dizer: ai de mim, ai de mim, estou perecendo porque sou um pecador diante de um Deus santo. Meus irmãos, esta é a coisa que sempre vai acontecer quando o seu coração se enche da presença de Deus, quando a glória de Deus se manifesta através da sua palavra na sua vida. Você percebe essa realidade da grandeza e da santidade de Deus. A tua primeira reação é se prostrar e reconhecer quem Deus é. E a segunda reação é que Deus abre os seus olhos e você começa a perceber os teus pecados, as tuas atitudes e muita coisa que você faz que não bate com a realidade da santidade de Deus. É por isso, meus irmãos, quando nós estamos nesse buscar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, é que Deus vai revelando para nós mesmos os nossos pecados, as nossas atitudes e muita coisa que a gente faz que ainda precisa ser trabalhadas diante de Deus por nós. O processo de santificação passa necessariamente
por uma visão da glória de Deus, por um encontro profundo com Ele. É quando eu me prostro diante do Senhor e reconheço a sua grandeza, a sua majestade, é que Deus, na sua glória santa, vai me mostrando quem eu sou e o que ainda precisa ser arrancado de dentro do meu coração. E vai batendo dentro de nós aquele sentimento pesado, mas muito pesado mesmo. Senhor, eu tenho falhado contigo, Senhor. Eu sei que o Senhor não se agrada dessas coisas que eu tenho feito. Tem misericórdia de mim. Foi isso que aconteceu com ele. Mas esta visão nos mostra uma terceira coisa maravilhosa. É que esse Deus que é santo é também o Deus que se importa conosco. E quando clamamos a Ele, ainda que esteja acontecendo todo este movimento no céu, eu imagino o vozerio, o clangor, aqueles anjos cantando, o louvor daqueles anjos, mas no meio de todo esse vozerio, de todo esse barulho, Deus ouviu a voz fraquinha de Isaías, que estava simplesmente contemplando aquela visão. E quando ele terminou de dizer estas palavras que estão aqui registradas, ai de mim, estou perdido, porque sou um pecador, sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando ele terminou de falar essas palavras aqui, já vinha voando na direção dele, trazendo uma brasa viva na ponta da tenaz, e sem que ele precisasse dizer mais nada, tocou nos seus lábios e disse: eis que a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Sabe, irmãos, eu fico impressionado com o carinho do nosso Deus para conosco, o amor dele para conosco. Quando ele vê você quebrantado, quando ele vê você prostrado, reconhecendo quem você é e quem Deus é, antes que você termine de orar, antes que você termine de falar, todo o céu já se movimentou. E o que está acontecendo lá em cima começa a ser direcionado para a terra e atinge a nossa vida. Eu tenho aprendido que quando um crente em profundo quebrantamento dobra seus joelhos e ora e se derrama diante de Deus, os céus todos se movimentam. E Deus começa a operar a libertação, a transformação, a salvação. Eu não sei como está a sua vida, como você está vivendo diante de Deus, mas eu quero dizer para você nesta noite, quando você se apresenta diante de Deus e reconhece diante dele a tua necessidade, imediatamente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, movimenta toda a estrutura do céu para responder aquele gemidozinho baixinho, quase inexpressível, que quem sabe mal os seus lábios puderam emitir. Eu fico pensando, irmãos, num personagem bíblico chamado Ana. Ana queria muito ter um filho, e ela foi para o templo, ela estava orando ali, passa o sacerdote Eli, e ela orava baixinho, somente fazendo um ruído, e ele passa e diz assim: essa bêbada está aqui, que é essa hora da manhã, que você está fazendo sua bêbada? E ela diz: não, Senhor,
É porque ela fazia um barulhinho tipo... Ela diz, não, meu Senhor, eu não estou bêbada. Eu estou derramando minha alma diante do Senhor. E Deus ouviu aquele gemidozinho, Deus ouviu. E Deus concedeu àquela mulher ter um filho chamado Samuel. Eu fico pensando em Mônica, a mãe de Agostinho. Mônica foi para o Ambrósio, que era o bispo de Hipona. Ele entrou lá na igreja, ele viu Mônica orando, derramando, chorando em lágrimas e derramando seu coração diante de Deus. E ele diz, mulher, por que choras tanto? E Mônica respondeu para Ambrósio, eu choro, eu clamo ao Senhor pelo meu filho Agostinho, que durante 30 anos vive uma vida dissoluta. E Ambrósio olha para aquela irmã e disse, minha irmã, é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. É impossível que se perca um filho de tanta oração. E Deus usou aquela irmã e aquele homem, conheceu a Jesus, e Deus usou como um dos pais da igreja. Grandemente usado por Deus. Deus honrou aquele resmunguinho, Deus honrou aquela oração baixinha, o céu todo se movimentou. E Deus atendeu aquela oração. Meus irmãos, um verdadeiro adorador é aquele que de coração quebrantado se prostra, mas não fica largado, não fica jogado, porque Deus, em seu amor, em sua misericórdia, movimenta todas as coisas e nos toca, e nos cura, e nos levanta, e nos dá esperança, e nos coloca de pé, porque Ele nos ama. A última coisa que eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite é que depois que ele enxerga Isaías, depois que ele percebe toda a glória do céu, de Deus e todas essas coisas maravilhosas aqui, e depois que ele enxerga a sua indignidade diante de Deus, quem ele era, um pecador diante da santidade de Deus, é aí que ele começa a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus que fala ao seu coração. E a voz do Senhor é essa: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Meus irmãos, a obra de missões, a obra missionária, ser um servo útil nas mãos de Deus, é aquele que tem uma visão clara da grandeza desse Deus maravilhoso que nós temos na sua vida. É aquele que se deixa ser tocado, transformado, perdoado, purificado pelo perdão gracioso desse Deus. Mas principalmente, é aquele que descobriu que a vida não tem sentido nenhum se não for viver, se não for para ouvir e atender o chamado de Deus. Não tem sentido viver se eu não aprender, se eu não descobrir que Deus tem um projeto para a minha vida. E eu preciso estar dentro desse projeto. Quem é que eu posso enviar? Quem é que se levanta? Quem é que eu posso usar? Quem é que vai? E vai dizendo Isaías, olha eu aqui, estou aqui. Usa a minha vida. Conte comigo. Porque, Senhor, eu vi a Tua glória. Eu não vou aguentar viver neste mundo se não for para compartilhar dessa Tua glória. Eu pude sentir o Teu perdão que me purificou, que me transformou. Eu não vou aguentar viver um minuto mais nesse mundo se não for para compartilhar desse Teu perdão. Olha eu aqui. Usa a minha vida.
E Deus vai dizer para Isaías: olha, Isaías, vou te dar uma coisa difícil. Vou te mandar para um povo que tem olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não escuta, tem coração de pedra. Tem certeza? Sim, Senhor. Porque eu não vou aguentar viver de maneira diferente. Depois de tudo que eu percebo, tudo que eu experimento, tudo que o Senhor tem falado ao meu coração, eu não vou aguentar viver de maneira diferente se não for de um verdadeiro adorador do Senhor, que sirva ao Senhor com a minha vida. Eis-me aqui. Usa-me. Amém. Meus irmãos, esses dias nós temos ficado aqui ouvindo a palavra de Deus. Deus tem falado ao nosso coração. Você tem parado para perceber a realidade de tudo isso que você tem ouvido? Quem é esse Deus que está aqui com você? Eu quero dizer para você hoje à noite, esse Deus quer se revelar para você através da sua palavra. Não estou falando de coisas extraordinárias, através da sua própria palavra. Eu pergunto também, você já sentiu o toque da graça de Deus? Esse toque que cura, que restaura, que purifica o nosso coração, o nosso interior. E eu quero dizer para você, Deus não precisa mais mandar um anjo com antenaz, com a brasa viva. Não precisa, porque o sangue de Jesus Cristo já foi derramado, o Cordeiro Santo de Deus já foi imolado. E esse sangue precioso nos purifica de todo pecado. Você já ouviu a voz de Deus batendo dentro do seu coração, dizendo: eu quero usar a tua vida? Eu quero dizer para você que Deus já enviou o seu Espírito e a sua presença através do seu Espírito, para que nessa jornada a gente não vá sozinho, Ele vai conosco. Quem é que eu posso enviar? Mas Ele vai conosco. E como eu tenho falado para os irmãos, não existe nada melhor neste mundo, nesta vida, do que participar dos projetos de Deus. Eu não sei, talvez você chegou aqui cansado, triste, angustiado. Eu não sei. Mas eu quero dizer hoje à noite para você que o teu Deus, o Senhor, está aqui. E de alguma maneira, Ele tem derramado essa sua presença em nosso coração. Porque o Senhor quer abrir os nossos olhos para a gente ver coisas que a gente não está acostumado a ver. Abrir os nossos olhos espirituais para ver o que está para além. Eu não estou falando de coisas espirituais, visões celestiais, mas as realidades aonde Ele quer usar as nossas vidas. Ele quer usar as nossas vidas. Por isso, eu quero convidar você agora a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e exercitar o privilégio que Deus lhe deu de falar com Ele. Conversa com o teu Deus agora. Quais são as coisas que o teu Deus e o meu Deus, o nosso Deus, que é glorioso, é majestoso, que está sentado no alto e sublime trono, precisa ouvir dos nossos lábios? Quais são os pesos que estão na sua alma? Em que áreas da nossa vida nós ainda precisamos ser tocados nesta noite pelo perdão maravilhoso do Senhor Jesus Cristo? Eu quero dizer para você que não somente os alicerces do céu se abalaram, mas Deus quer abalar a tua vida, o teu coração. Quer tomar nos seus braços. Ele que é tão grande, tão majestoso, tão santo, mas que te ama. E o desafio que eu tenho para você hoje à noite é que você coloque no altar de Deus tudo aquilo que está pesado,
tudo aquilo que está fazendo com que, quem sabe, você não escute a voz de Deus falando com você. Que todos aqueles impedimentos que vão dentro de tua alma, coloca agora, nesse instante, no altar de Deus, dizendo: Senhor, pela fé, pela minha fé, eu quero ver, Senhor, a tua face. Eu quero ser tocado, Senhor, pelo perdão do Senhor, pela a restauração do Senhor. Porque eu não vou conseguir viver de maneira diferente que não seja de um adorador verdadeiro que te sirva com a minha vida que o Senhor tem me dado. Usa-me, Senhor, eis-me aqui. Ó Pai glorioso, como Tu és, Senhor, maravilhoso. Às vezes, Senhor, eu fico até impressionado, porque apesar de toda a Tua glória, de toda a Tua majestade, de todo o Teu poder, a Tua santidade, Senhor, Tu ainda te importas conosco. E Tu olha para nós, Senhor, nós que somos menos do que nada, e Tu nos ama. E Tu, Senhor, nos confia uma tarefa, uma responsabilidade para realizarmos. Ó Senhor, nesta noite, assim como Isaías, nós também sentimos, Senhor, o peso sobre o nosso coração. Talvez alguns aqui que estão sentindo como Isaías, que seus lábios ainda precisam ser purificados. Quem sabe outros sentem que, na verdade, é o seu coração que ainda precisa ser purificado, porque tem tanta coisa lá dentro amarga, doída. Ó Pai, Tu sabes o que se passa dentro das nossas vidas, no coração dos Teus filhos. E nós Te pedimos nesta hora que o Senhor abale o nosso coração, que possamos, a partir de amanhã, a partir de hoje mesmo, nos levantarmos daqui decididos a render as nossas vidas no altar do Senhor para fazer a Tua vontade. Que Tu nos visites e que a Tua visitação seja tão impressionante, e como foi para o Isaías, e que nenhum de nós nunca mais esqueça o que o Senhor está fazendo na nossa vida, no nosso coração. Ó Deus, aceita-nos como aceita as nossas vidas e nos envia, Senhor, para onde o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, porque temos visto, Senhor, quem Tu és, a Tua fidelidade, a Tua bondade, o Teu perdão, a Tua santidade, a Tua grandeza, e nós queremos contar isto para as pessoas. Aceita a nossa adoração e faze-nos instrumentos para a Tua glória, Senhor. No precioso nome de Jesus. Amém.